Galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre fotografia básica, falar sobre o obturador. Mas antes eu queria dar aqueles recadinhos importantes que a gente tem em todo vídeo aqui. Para você não se esquecer de participar do sorteio que vai rolar aqui dia 15 de março. As instruções todas estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou sortear essa câmera, uma Yashica MF3 Super que está funcionando tudo, inclusive o flash. 2 rolos de filme, um preto e branco e um colorido, e além disso, 2 vales revelação e digitalização. Então você só vai ter o trabalho de fotografar e mandar para mim, não vai ter trabalho nenhum, vai receber as suas fotos digitalizadas e o seu filme revelado aí na sua casa. Queria lembrar também que esses sorteios podem acontecer mais vezes aqui no canal, caso você queira fazer uma parceria com a gente aqui. Se você tem uma empresa ou presta algum serviço, vende algum produto relacionado à fotografia de uma maneira geral, a gente está aberto a parcerias aqui, fazer mais sorteios com vocês ajudando o Câmera Velha e o Câmera Velha ajudando vocês. Bom pessoal, então eu vou falar um pouco aqui sobre o obturador. Só queria avisar que eu não vou falar nada sobre efeitos do obturador. Eu vou falar sobre o obturador e sua relação com a exposição. Os efeitos do obturador eu vou falar num outro vídeo que eu acho que assim fica mais fácil de entender. Bom, o obturador, na maioria das câmeras, na verdade nas SLRs, ele está aqui atrás, ó. Esse obturador, na verdade, ele é uma janela com 2 cortinas que se abre e se fecha por um determinado tempo, deixando a luz entrar. Quanto mais tempo essa janelinha se abre, mais luz entra na câmera, mais luz sensibiliza o filme ou o sensor, ou seja, as nossas fotos vão ficar super expostas, vão ficar mais expostas, vão ficar mais claras. Nas analógicas é muito fácil a gente identificar o obturador, né? Porque a gente abre essa portinha aqui de trás, ó, e vê ele abrindo e fechando quando a gente aciona o disparador da câmera. Nas câmeras digitais é um pouquinho mais complicado porque a gente não consegue abrir a porta traseira da câmera, né? Ela é blindada ali e não tem como a gente olhar o obturador por trás. Mas tem como a gente olhar ele pela frente aqui, ó, o obturador funcionando. Na verdade o que a gente está vendo funcionar aqui é simplesmente o espelho abrindo e fechando. Eu vou conseguir mostrar melhor se eu acionar uma outra função da minha câmera aqui, vocês já vão conseguir ver melhor o obturador funcionando. Olha lá, coloquei 1 segundo de exposição aqui, ó. Primeiro o espelho se levanta, depois o obturador abre. O que você vê lá atrás é o sensor. Então aqui nós temos espelho levantando, obturador abrindo e espelho baixando. Então a função do obturador é controlar o tempo com que a luz vai entrar no seu filme ou então no seu sensor. E esse tempo então pode variar de acordo com o que você quer, se você quer fotos mais claras ou mais escuras. Nessa câmera aqui, por exemplo, ó, o controle do tempo do obturador é feito nesse disco aqui, ó, num disco seletor de velocidades. Já nas câmeras eletrônicas, você tem o tempo do obturador em um LCD aqui, ó, e geralmente você tem um dial onde você controla esse tempo. Outra particularidade de cada câmera é quanto é o tempo máximo e quanto é o tempo mínimo de exposição, né, de velocidades do obturador. Na maioria das câmeras variam entre 1 segundo e 1 milésimo de segundo. Porém, em algumas câmeras essas velocidades podem variar para mais ou para menos, algumas chegando até 8.000, geralmente as eletrônicas chegam até 8.000, e o tempo mínimo até 30 segundos. Nessa câmera aqui, por exemplo, ó, o tempo mínimo dela aqui, ó, a velocidade mais rápida dela está em torno de 8.000. Tá? Nessa outra aqui já é 1.000 o tempo de exposição mínimo dessa câmera. Falando então nos valores, na escala, nos tempos da velocidade do obturador, esses valores são sempre medidos em frações de segundo. Então, por exemplo, se eu falar para você, olha, coloca 100 de velocidade na sua câmera, você sabe que o tempo com que o obturador vai se abrir e fechar vai ser 1/100º de segundo. Se eu falar, por exemplo, colocar 60 de velocidade, esse 60 vai ser, na verdade, 1/60º de segundo. 1 segundo dividido por 60. É o espaço de tempo com que esse obturador vai ficar aberto, deixando a luz entrar lá no seu filme ou no seu sensor. E aí, conforme eu vou baixando essas velocidades, né, aqui está o valor, ó, eu vou baixando para 40, 30, 50... E aqui já começa, ó, 1/10 de segundo, 1/8,
E aí, a partir de determinado valor, vocês vão ver que vai aparecer ali uma espécie de aspas nesse número, nesse valor de velocidade do obturador. Isso está relacionado à velocidade de segundos inteiros. Então, até 1 segundo, a gente só vê a parte de baixo da fração, né? Quando eu vou baixando a minha velocidade, vou me aproximando de 1 segundo inteiro, e quando eu chego em 1 segundo exatamente, essa velocidade é representada pelo número e umas aspas aqui, ó. Tá? Então, a partir daqui, essas velocidades, esses valores começam a contar como segundos inteiros. Então, aqui no caso, ó, 8 segundos. Deixa eu colocar aqui numa velocidade menor. Olha lá, 4 segundos. Então, eu vou disparar e a câmera vai ficar por 4 segundos aberto com o obturador. Como eu disse, essas câmeras eletrônicas elas têm um espaço de manobra muito grande, indo de 30 segundos até 8.000. As câmeras mecânicas, no máximo aí entre, ó, essa por exemplo, de 1 segundo até 1.000. 1 segundo até 1.000. Lembrando do bulb também, que eu já fiz um vídeo aqui sobre eles. Nas câmeras SLRs ou DSLRs, o obturador é uma cortina, né? Então a gente tem essa janela e aqui eu tenho duas cortinas que se abrem e se fecham, ó. Aqui eu estou diminuindo a velocidade, está com uma velocidade bem baixinha aqui, ó. Então eu carrego o meu obturador e disparo. Esse funcionamento do obturador em duas cortinas tem uma razão de ser, ele precisa ser assim. Vamos supor que aqui é o meu sensor ou o meu filme e aqui está o meu obturador que está tampando a luz de entrar aqui, de chegar no meu sensor. Se eu tenho um obturador que trabalha dessa maneira, abrindo e fechando numa única cortina, essa parte do sensor vai receber mais luz que essa parte de baixo aqui. Então eu tenho sempre uma cortina que abre primeiro e logo outra aqui em cima já desce, fechando esse sensor. Com isso eu garanto que toda a área do meu filme ou sensor vai receber a mesma quantidade de luz. Acontece que em algumas câmeras, por exemplo, nesse caso aqui, ó, essa cortina ela trabalha na horizontal. Já algumas câmeras um pouco mais sofisticadas trabalham com essa cortina de cima para baixo e não de um lado para o outro, né? Com isso a gente pode ganhar, ter uma vantagem aí no que a gente chama de sincronismo com o flash. Porque daqui para cá o obturador demora mais para fazer, porque é um caminho maior, nós temos um retângulo aqui. Então daqui para cá a gente leva um tempo maior para o obturador abrir e fechar. Como aqui eu tenho um espaço menor na vertical, eu posso ter velocidades mais rápidas também. Quando eu falo em sincronismo com flash, eu quero dizer que toda câmera tem uma velocidade máxima aí para funcionar o obturador quando se usa o flash. Porque até determinada velocidade, que pode variar aí entre 60 e 250 avos de segundo, quando o obturador abre, ele expõe todo o filme ou o sensor. A partir do momento que você coloca uma velocidade superior a essa velocidade de sincronismo da câmera, o que eu tenho é que antes do obturador abrir totalmente, eu já tenho a outra cortina descendo, formando então uma espécie de janela apenas aqui, ó, no meu sensor ou no meu filme. E se eu disparo um flash enquanto essa janela, só uma faixa do obturador está aberta, então eu vou ter também uma faixa de sombra aqui no meu filme ou no meu sensor. Para entender melhor eu vou colocar aqui um vídeo rapidinho mostrando o funcionamento das velocidades do obturador na velocidade de sincronismo e numa velocidade superior à do sincronismo. Agora, todo esse funcionamento é aplicado apenas aos obturadores de cortina, de janela. Mas existem algumas câmeras, principalmente as analógicas, que tem um obturador que a gente chama de obturador concêntrico, que ele funciona como uma espécie de íris que se abre e se fecha num movimento bastante parecido com o do diafragma, né? Então, quando eu disparo a câmera, ele tem um movimento nessa íris aqui, ó, que ele se abre e se fecha. Então eu vou abrir ele bem devagarzinho aqui para vocês verem, ó. Acho que assim fica melhor, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então esse obturador ele faz assim, ele abre e fecha, não numa cortina, mas sim numa íris, né? Que ele abre e fecha de uma forma concêntrica. Nas objetivas de grande formato é assim, nas TLRs, ó, essas câmeras aqui, ó,
elas também são assim. Nas rangefinders também, o funcionamento do obturador é de forma concêntrica. Com isso, eu tenho algumas vantagens. Por exemplo, se eu estiver usando um diafragma muito fechado, as velocidades de sincronismo podem ser mais altas, né? Porque ele vai cobrir toda essa área da abertura do meu diafragma. Então, isso é uma vantagem dessas câmeras com o obturador concêntrico. Lembrando que os valores não mudam, tanto para as câmeras com obturador concêntrico quanto para as de cortina, o padrão, os valores são os mesmos. E lembrando também que esses valores seguem aquela mesma escala de EVs que a gente viu alguns vídeos atrás. Por exemplo, se eu estiver usando 200 de velocidade e baixo para 100, eu estou deixando entrar o dobro de luz, ou seja, um EV a mais. Se eu estou fotografando em 400, por exemplo, e passo para 800, o meu obturador vai ficar aberto só pela metade desse tempo. Então eu vou deixar entrar metade da luz, o que é equivalente a menos um EV na minha cena. A minha foto vai tirar metade da luz da minha fotografia. Então a maneira com que eu controlo a quantidade de luz que chega no meu filme ou no meu sensor vai depender então da intensidade com que essa luz está entrando, e essa intensidade quem controla é o diafragma, vezes o tempo com que essa luz vai chegar lá na minha superfície sensível. Aí então sim a gente tem a quantidade. Lembra que eu falei num vídeo passado que quantidade é diferente de intensidade? O diafragma controla a intensidade. O obturador controla o tempo. Então a junção do tempo mais a intensidade é onde eu vou ter a quantidade de luz que vai chegar no meu filme. Eu não queria tocar nesse assunto agora, eu vou fazer um vídeo sobre isso daqui a um tempo, mas eu já tenho certeza que tem gente falando aí, ah Neto, mas e o ISO, onde que entra? O ISO não interfere na quantidade de luz que entra na câmera, na quantidade de luz que chega lá no filme. Independentemente do ISO que eu estou usando, a quantidade de luz vai depender somente de obturador e diafragma. O ISO está relacionado à sensibilidade, de o quanto dessa luz ele vai tomar para si e aproveitar ou não, certo? Mas a quantidade da luz que chega ali vai depender somente do diafragma e do obturador. Outra coisa que eu não queria entrar no mérito, mas vou ter que acabar falando, é sobre a questão do efeito, né? Na verdade, eu quero falar um pouquinho mais sobre defeitos relacionados à velocidade do obturador. Só para dar uma dica aqui, quando você fotografa com velocidades muito baixas, as chances de tremida na fotografia são maiores, por isso que eu falei defeito. Então, uma dica que eu dou agora, eu vou explicar melhor isso mais para frente, mas uma dica que eu dou agora é evitar fazer fotografias com velocidades abaixo de 60 avos de segundo, mais ou menos, porque as chances de tremida são maiores, né? Se você fotografar com a câmera bem estabilizada na mão, com velocidades superiores a isso, as chances de você tremer, da sua foto sair tremida, são bem menores. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar do obturador. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa aqui. Se eu esqueci, se vocês tiverem alguma coisa mais a acrescentar, deixa aqui nos comentários. Gostaria de lembrar que o Câmera Velha vai sortear câmera e filme daqui uns dias, então vocês olhem aqui na descrição do vídeo, tem um link aí para você participar, siga esse passo a passo. Queria convidar também vocês para participar dos nossos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. As minhas redes sociais para você entrar em contato estão aqui na tela e pelo e-mail você pode mandar suas fotos para passar aqui no final de cada vídeo. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.